Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, hein? Eu vou passar, e você? Olha lá, obrigações do credor, tudo bem? Continuando em penhor, as obrigações do credor são: o credor pignoratício ou de penhor é obrigado à custódia da coisa como depositário e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade. Então, o credor ele tem a obrigação de fazer a guarda do bem do devedor, que está dado em penhor, em garantia. Guardar como se dele fosse, tudo bem? E ele responde pelas perdas que esse bem teve, deterioração, por culpa dele, do credor, ok? A defesa da posse da coisa empenhada e dar ciência ao dono dela, das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória. Então, também é obrigação do credor fazer a defesa da posse da coisa empenhada e dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória. De repente, tem um bem que foi dado em penhor, em garantia, o credor está guardando o bem, zelando por ele, né, guardando na sua posse, fazendo a defesa da posse, mas de repente chega um oficial de justiça para tentar exercer a ação possessória, tirar a posse do credor e passar para uma outra pessoa. E aí, se o credor fez vários exercícios para manter essa posse, né, se ele se usou de vários mecanismos, ele pode cobrar do devedor também todo o que ele teve de gasto e todo o empenho que ele teve para manter a posse do bem. Também compete ao credor imputar o valor dos frutos de que se apropriar nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida sucessivamente. Então, o credor, quando ele toma a posse dos frutos, ele vai imputar o valor do que ele se apropriou, né, nas despesas de guarda e conservação. Então, se ele tomou a posse dos frutos, ele também vai ter que calcular um valor das despesas que ele teve para guardar os frutos, né, das despesas que ele teve em conservação e assim por diante. Também compete ao credor restituí-la com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. Também compete ao credor restituí-la com os respectivos frutos, as acessões, uma vez paga a dívida. E a entregar o que sobeje do preço quando a dívida for paga. Então, tudo aquilo, a entregar o que sobeje do preço quando a dívida for paga. Então, olha só, se precisou fazer a venda de um bem para quitar a dívida, faltou dinheiro, o devedor continua responsável. Sobrou dinheiro, o credor tem que devolver o que sobejou, ou seja, o que ficou acima do preço quando a dívida for paga, ok? Nós temos os seguintes tipos de penhor. Nós temos o penhor convencional, acordo entre as partes. Nós temos o penhor em espécies, o penhor convencional e o penhor legal, determinado pela lei. Ok? Então, as espécies de penhor convencional e legal. Extinção do penhor, extingue-se o penhor, extinguindo-se a obrigação. Claro, se é acessório, né? O acessório morre quando morre o principal. Então, o acessório é um contrato acessório, o acessório segue o principal. Perecendo a coisa, então, estragou, apodreceu, renunciando o credor, né? Extingue-se o penhor quando o credor renuncia, ok? Confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa, então a gente não consegue saber quem é o dono e quem é o devedor, quem é o credor, confunde, então está extinto o penhor, e dando-se adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada feita pelo credor ou por ele autorizada. Dando-se a adjudicação judicial, a remissão é o perdão,
ou a venda da coisa empenhada, tudo bem? Perdão da dívida. Os tipos de penhor que nós temos para efeitos de concurso do Banco do Brasil, nós precisamos conhecer sobre o penhor rural, penhor industrial e mercantil, o penhor de direitos e títulos de crédito, o penhor de veículos e o penhor legal. Lembrando que penhor rural, industrial e mercantil de veículos não há tradição, transferência da posse, beleza? Então vamos iniciar aqui, ó, com o penhor rural. Nessa espécie de penhor não ocorre a tradição da coisa. Tradição, leia-se, transferência da posse, ó. Transferência da posse. A posse do bem fica por conta de quem? Do devedor, tudo bem? Constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou particular, então pode ser por um instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com o penhor rural, o devedor poderá emitir em favor do credor cédula rural pignoratícia na forma determinada em lei especial. Então, olha só, isso aqui já caiu na prova, hein? Esse parágrafo único. Diz assim, ó, nós temos a relação devedor e credor. E existe o quê? Um bem empenhado. Tudo bem? Penhorado. Vamos trocar o nome. Penhorado é diferente de empenhado, tudo bem? Existe um bem que está dado em garantia como penhor. Aí, o que acontece? O devedor fala para o credor assim, ó, meu amigo, eu vou te pagar em espécie, em dinheiro. O que o credor faz? Beleza, porque o credor não tem interesse em ficar com o bem. O credor fala assim, ó, ok, então eu vou emitir para você um título denominado de cédula rural pignoratícia. Ou seja, eu não preciso da tua mercadoria, basta eu ter um documento que comprova que aquela mercadoria está em garantia para mim, credor, tudo bem? Então essa cédula, no dia do vencimento, o que acontece? O devedor vai lá e paga em dinheiro e aí o bem, na verdade, fica com o produtor rural, com o devedor, tudo bem? Então, ó, como no rural não precisa transferir a dívida, o bem, não há tradição, não transfere o bem pela tradição, não transfere a posse fica na mão do devedor, então o que ele faz, né? No rural, vamos pensar, ele tem lá várias sacas de soja, ele teria que dar a soja em garantia, sim, mas ele não vai fazer a tradição, então a soja continua com ele, na posse dele, mas ele dá um título chamado de cédula rural pignoratícia, um documento que consta que aquelas sacas de soja estão dadas em garantia da operação. Mas existe uma promessa dele pagar em dinheiro, em espécie. O penhor agrícola e o penhor pecuário somente podem ser convencionados, respectivamente, pelos prazos máximos de 3 e 4 anos, prorrogáveis uma só vez até o limite de igual tempo. Então, olha só, condições aí, o penhor agrícola e o penhor pecuário, a garantia tem que respeitar os seguintes prazos, ó. 3 anos no penhor agrícola e 4 anos no penhor pecuário, tá? Prazo o quê? Máximo. Prazo máximo.
podendo ser prorrogáveis, né, uma só vez até o limite de igual tempo. Então, igual concurso, pode prorrogar por igual período, tá? Mais 3 anos. E aqui também pode prorrogar por mais 4 anos, igual período. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem por si ou por pessoa que credenciar. Meu amigo, se você é o credor, eu te dou um objeto, um bem em penhor como garantia. Você, claro, como credor, você tem o direito do quê? De verificar o estado das coisas empenhadas, não é? O veículo, a máquina, penhor industrial, penhor mercantil e penhor rural, não ocorre a transferência da posse, não tem tradição. Então, o bem fica na posse do devedor, que tem que zelar e guardar dele como fiel depositário. Agora, o credor, ele pode fazer o quê? Inspeções, pode averiguar, né, inspecionando o quê? Os bens, para detectar como é que se encontra o estado dele no momento da inspeção. Pode ser feito por ele mesmo ou por uma pessoa credenciada. Podem ser objeto de penhor. Ó, dentro do penhor rural, nós temos as máquinas e instrumentos de agricultura, colheitas pendentes ou em via de formação, frutos acondicionados ou armazenados, a lenha cortada e carvão vegetal, animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Tudo isso é objeto de penhor. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios, tá? Tudo isso está dentro de penhor rural, né? Os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento por escrito do credor. O devedor não poderá alienar. Alienar é o mesmo que vender. Claro que não, você não pode vender a garantia sem o consentimento do credor, ok? Os animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos, ficam subrogados no penhor, ok? Então, isso significa que são, na verdade, bens fungíveis. Né? O que são bens fungíveis? São aqueles bens que podem ser trocados por outros de mesma espécie, mesma quantidade, né? Mesmo valor. Então, o que ele fala? Ó, os animais da mesma espécie comprados para substituir os mortos ficam subrogados no penhor. Então, são aceitos pelo penhor. Aí nós temos a outra modalidade, que é o penhor industrial ou mercantil, tá? Nesta espécie de penhor não ocorre a tradição da coisa. Também não transfere a posse, então não tem a tradição. O artigo 1448 do Código Civil diz: constitui-se o penhor industrial ou o mercantil mediante instrumento público ou particular, registrando no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situados as coisas empenhadas. Então, ó, aonde que faz o registro do penhor industrial e mercantil? Instrumento público ou particular fica registrado no cartório de imóveis, tá bom? Não é cartório de títulos e documentos como o penhor rural, ó. Primeira diferença, tá? O penhor rural vai ficar... Não, também é cartório de registro de imóveis da circunscrição. Então, esse eu fiz confusão. Vamos lá. Então, o penhor industrial e mercantil também fica registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. O bem, né? Agora, penhor industrial está relacionado a máquinas e equipamentos industriais, da indústria. E o mercantil, máquinas e equipamentos de natureza comercial, ou seja, do comércio. Por isso que é mercantil, tudo bem?
Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com penhor industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir em favor do credor cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial assim determinar. Então, ó, no rural, emite o quê? Cédula de produto rural ou cédula rural pignoratícia. Aqui é uma cédula do respectivo crédito, tudo bem? Aqui é a mesma situação. O cara diz o seguinte, ó, eu não... Primeiro porque o bem, né, não ocorre a tradição, não tem a posse, não transfere. Então fica na mão do devedor que vai ter que zelar por ele, fiel depositário. Só que o devedor diz o seguinte, meu amigo, eu vou te pagar em dinheiro, né? O que ele faz? Emite uma cédula do respectivo crédito. O credor emite uma cédula para o devedor assinar e no dia do vencimento o devedor paga em dinheiro e pega o título novamente. E essa cédula, é lógico, consta lá a garantia que é aquela máquina, aquele equipamento e assim por diante. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem eles, animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, né? Animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Então, podem ser objeto de penhor todos esses produtos aí elencados no artigo 1447, tá? O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza que ficarão subrogados no penhor. Então, olha só, o devedor não pode, né, trocar o bem, substituir o bem, não pode alterar o bem, não pode vender. E se ele fizer sem o consentimento do credor, ele tem que repor a garantia na mesma quantidade, na mesma espécie, no mesmo valor. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem por si ou por pessoa que credenciar. Mesma coisa, o credor, como ele não está na posse do bem, ele tem o direito do quê? De inspecionar aquele bem para saber o estado que ele se encontra, tudo bem? Depois nós temos uma outra modalidade de penhor, que é o penhor de títulos de crédito, tá? Constitui o penhor de direito mediante instrumento público ou particular registrado no registro de títulos e documentos. Era esse que eu queria falar aquela hora, ó. A diferença é que não é no cartório de imóveis, ó. Diferencia do penhor rural, do penhor mercantil e industrial. Esses, o registro é no cartório de imóveis. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. Então, olha só, o titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. Então, ele deverá entregar o quê? Os documentos comprobatórios do direito. Então, se ele deverá entregar o documento comprobatório do direito, então nós estamos falando aqui do quê? Da transferência da posse. Ou seja, tradição. Ah, então esse aqui ocorre a tradição? Sim. Também é uma outra diferença do penhor rural, mercantil e industrial, porque no penhor de títulos tem que ser feito a tradição. O titular de direito empenhado, ó, deverá entregar ao credor pignoratício
os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. Pode ficar na posse dele se o credor consentir. Podem ser objeto de penhor de direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Suscetíveis de cessão é de transferência, ok? Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só ao credor pignoratício, cujo direito prefira aos demais, o devedor deve pagar. Responde por perdas e danos aos demais credores o credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança. Então, vamos por partes aqui nesse artigo. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, tudo bem? Então, tem vários títulos de crédito que foi dado em garantia de vários penhores, para o banco A, o B, o C e o D. Só ao credor pignoratício, por quê? Esses títulos de crédito podem ter sido dados em várias modalidades, né? Penhor, pode ter feito uma cessão de contrato, pode ser feita uma cessão de recebíveis e pode fazer o que? Um desconto desses títulos. Então, somente ao credor pignoratício, que tem o penhor, cujo direito prefira aos demais, então o penhor tem preferência, se está penhorado, tem preferência sobre os demais, o devedor deve pagar. Então, para quem que o devedor deve pagar aqui? Ele deve pagar para o credor pignoratício, aquele que tem o penhor, né? E vai responder por perdas e danos aos demais credores o credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover a oportuna cobrança. Ou seja, o devedor... Vamos fazer um outro aqui, o devedor e o credor. Credores, são vários. Bem? Então, nós temos aqui o credor A, o B, o C e o D, tudo bem? E o devedor, ele dá, pela tradição, transferência da posse, títulos de crédito. Certo? Para todos esses credores como uma garantia. Agora, olha só, o credor A é o único credor pignoratício. Ou seja, que tem um penhor, tudo bem? Então, a preferência, o devedor tem obrigação de pagar quem? O credor pignoratício. Ele tem preferência. Sobre quem? Sobre os demais credores. Porém, ele vai responder por perdas e danos se esses credores aqui, falar para ele assim, ô credor A, o devedor está te devendo, está devendo para nós, está vencida a dívida. Como você tem a preferência, cobra logo esse cara, senão nós estamos enrolados. E se o credor A atrasar, né? Se o credor A, notificado, não promover a cobrança, ele vai responder por perdas e danos para os demais credores. Penhor de veículos. Constitui-se o penhor mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de títulos e documentos. Esse também é o mesmo que o penhor de títulos, registra no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito na forma e para os fins que a lei especial determinar. Essa questão de prometer em dinheiro e trocar o bem, tá certo? Por um título, um certificado, né? Uma cédula, é permitido tanto no penhor rural
no penhor mercantil industrial e no penhor de veículos, tudo bem? Ó, prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito na forma e para os fins que a lei especial determinar. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Qualquer tipo de modelo de veículo, seja de passeio, de transporte, de carga, pode, desde que faça o transporte ou a condução, ele pode ser objeto de penhor. O penhor de veículos só se pode convencionar pelo prazo máximo de 2 anos, ok? Prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro respectivo. Então, olha só, o penhor agrícola, 3 anos no máximo, o penhor pecuário, 4, e o penhor de veículo, no máximo, 2 anos, ó. Prorrogável por igual período. Não se fará o penhor de veículos sem que estejam previamente segurados contra furto, avaria, perecimento e danos causados a terceiros. Então, o seguro é obrigatório. Tem o credor o direito a verificar o estado do veículo empenhado, inspecionando-se onde se achar por si ou por pessoa que credenciar. Mesma coisa, tá bom? E a alienação ou a mudança do veículo empenhado, sem prévia comunicação do credor, importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício. Então, pronto, ó. Repetição, né? Ele pode inspecionar o bem, porque o bem não fica sobre a posse do credor, e se houver alienação, a venda ou a mudança do veículo sem prévia comunicação ao credor, ocorre o quê? O vencimento antecipado do credor pignoratício. E por fim, nós temos o penhor legal. O penhor legal, determinado pela lei, visa proteger certas pessoas em determinadas situações, garantindo-lhes o resgate de seus créditos. São credores pignoratícios independentemente de convenção. Ó, o penhor, quem é o penhor legal? Aquele determinado pela lei. E quais os tipos de penhores que a lei pode determinar aqui? Os hospedeiros, ó, fornecedores de pousada ou alimento, sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimento, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Ou seja, quando a gente vai no hotel e entrega nossas bagagens, né, joias, nós estamos, o hotel, o hospedeiro está fazendo um penhor dessas mercadorias nossas. E se amanhã você sair do hotel e não pagar, ele pode reter essas mercadorias. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas. Também é penhor legal o dono de prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou renda. Então, com isso, nós fechamos aí essa primeira parte das garantias reais. Falamos aí do penhor, da classificação geral, penhor, hipoteca e alienação, e falamos especificamente de cada um deles, penhor rural, industrial e mercantil, direitos e títulos de crédito, veículos e penhor legal. Maravilha? Na próxima aula seguiremos com mais garantias reais. Até já!